Bom dia. Então hoje eu vou falar um pouco mais detalhadamente da função delta de Dirac. Então no vídeo passado eu dei uma pincelada dizendo que quando a gente quer discutir a ortogonalidade de estados contínuos, ou seja, estados cujos autovalores variam continuamente como o espaço e o momento linear, a função delta de Dirac se faz necessária. Então, a ideia da função é uma maneira da gente mostrar o surgimento da função é a partir da distribuição normal. Então, distribuição normal. Então, a distribuição normal é uma distribuição muito utilizada na estatística que consegue ajustar diversos fenômenos da natureza. Então, ela foi estudada por vários matemáticos famosos, como Laplace, Gauss e outros tantos, né? Então, matematicamente, ela expressa da seguinte forma: 1 sobre raiz de 2π sigma exponencial de menos x2 sobre 2 sigma 2. Então, esse parâmetro sigma mostra como é essa distribuição, se ela é mais larga, se ela é mais alta, etc. Então, imaginemos a seguinte, vamos imaginar que aqui x igual a 0. Então, a gente pode ter uma distribuição desse tipo aqui. Podemos ter se a gente vai diminuindo o sigma, a gente pode ter essa distribuição. Ou seja, ela fica um pouco mais fina e um pouco mais alta. Ou podemos ter, sei lá, a distribuição dessa forma aqui. Aqui está exagerada. Teria que ser simétrica, mas a ideia geral é isso aí. Então, quando o sigma diminui, a distribuição fica mais fina e mais alta. De tal forma que no limite de sigma tendendo a 0, a gente tem a função delta de Dirac. Então a gente chama a função delta de Dirac, mas na verdade ela não é uma função no sentido convencional lá da matemática. Então ela tem mais sentido dentro de uma determinada integral. De tal forma que a gente pode defini-la um pouco rigorosamente da seguinte forma. Então existem várias definições, eu vou dar uma nesse vídeo hoje. E em outros vídeos eu mostro outras definições, mas vamos lá. Definição, função delta. Então, delta de x é igual a 0, se x é diferente de 0, e é igual a infinito se 0 se x é diferente de 0, infinito se x igual a 0. E além disso, faz parte da definição o fato de que a integral de menos infinito a mais infinito de delta de x dx, ou seja, integrada todo o espaço do x, daqui é igual a 1. Então, esse conjunto aqui seria uma definição da função delta de Dirac. E, obviamente, ela apresenta várias propriedades. Então, vamos ver algumas. Então, a primeira propriedade é relacionada com uma função multiplicando ela numa integração. Então, eu teria aqui integral de menos infinito a infinito de f de x, delta de x, dx, isso aqui é igual a f de 0. Então, é o valor
valor que a função assume em x e igual a zero. Então essa seria uma propriedade que é muito utilizada. Vamos ver mais duas no vídeo de hoje. Tá? Então, precisar de mais espaço, vou apagar aqui. Então a função delta, a utilidade dela extrapola a mecânica quântica. Então muitas outras áreas da física atualmente a gente utiliza, porque ela é boa para descrever algumas situações físicas particulares. Eventualmente a gente vê isso, vai ver isso mais na frente. Mas uma outra propriedade, a segunda propriedade, é que integral de menos infinito a infinito de f de x delta de x menos a dx, isso aqui é f de a. Okay? Então é uma propriedade parecida com a anterior, só que aqui é como se a gente estivesse fazendo uma translação da função delta. Uma terceira propriedade é integral de menos infinito a mais infinito de f de x delta de g de x dx. Então, é uma integração feita numa função com o delta, agora em vez de ser a variável x ou a variável x deslocada, é uma função de x. Então, é o delta de uma função de x. Então, isso aqui vai dar integral de menos infinito a infinito de f de x. O g de x a gente pode mostrar que isso aqui é igual a somatório i de x menos xi, desculpe, delta de x menos xi sobre o módulo da derivada da função g nos pontos, calculada nos pontos que anulam a função g de x. Isso aqui, dx. Ou seja, essa integral é igual a f de xi sobre módulo de g' de xi. Certo? Então essa seria uma terceira propriedade da função delta de Dirac. Então vamos fazer um exemplo só para clarear, digamos assim, essa notação. Né, que eu esqueci o delta ali. Então vamos deixa eu inventar aqui um exemplo. Então vamos supor o integral de menos infinito a mais infinito de e elevado a x delta, deixa eu botar aqui uma função fácil da gente trabalhar, 4x2 menos x dx. Isso aqui é igual a quanto? Então, vamos calcular o xi, ou seja, as raízes da função g de x. Então, 4x2 menos x igual a zero, ou seja, x que multiplica 4x menos 1 igual a zero. Então, as raízes dessa equação são xi igual
vou ter duas raízes, uma é x igual a 0, e a outra, quando eu passar para lá, fica 1/4. Beleza? Então, essas são as duas raízes da equação 4x2 menos x. Então, a gente poderia colocar aqui em passos intermediários, ou a gente pode substituir logo aqui. Então, isso significa que integral de menos infinito certo, eu vou precisar da derivada. Antes de eu colocar a integral, eu vou precisar da derivada da função g, né? Então, se g de x é igual a 4x2 menos x, então, o g' de x é igual a 8x menos 1. Beleza? De tal forma que, como eu vou precisar da derivada dos pontos que anulam a função, então, g' de xi vão ser, quando xi for 0, então o g' de xi vai ser menos 1, e quando o xi for 1/4, então vai ficar 2 menos 1, o g' de xi é igual a 1. De tal forma que agora a gente já tem tudo que a gente precisa para fazer o cálculo da integral. Então a gente vai ficar integral de menos infinito a mais infinito de e elevado a x delta de 4x2 menos x dx vai ser pessoal, esqueci aqui o somatório, desculpe. É um somatório, né? Vou ter que fazer a soma. Se eu tiver duas raízes, eu tenho que fazer a soma nas duas. Se tiver três, e assim sucessivamente. Então isso aqui vai ser... O da primeira vai ficar f de 0, então é elevado a 0 dá 1. Dividido por módulo de g, linha de 0, que é menos 1, mais e elevado a 1/4 sobre o módulo de g' de xi vai ser 1. Ou seja, vai ser 1 mais e elevado a 1/4. Beleza? Então, essa integral, utilizando essa relação que a gente impôs, que eu não deduzi, mas eu disse que era isso, a gente obtém como resultado 1 mais e elevado a 1/4. Então, sempre tendo o cuidado quando for fazer esse tipo de integral, porque aqui é uma soma e a gente não... se for o delta de uma função de terceira ordem, quarta ordem, etc., então a gente tem que ter o cuidado de lembrar que vai ter que fazer essa relação para cada uma das raízes da função g de x. Então, é isso por hoje. Obrigado pela atenção. Então, até o próximo vídeo.